Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, Factorem caeli et terrae, visibilibus omnium, et invisibilibus, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patrem natatum, ante omnia saecula, Deum de Deum, lumen Deum vive, Deum verum, de Deo verum, Genitum non famatum, consubstantialem Patri, per omnia fantastum, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, defendit et celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, et Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et curam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptismam, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Começando o nosso terceiro módulo, né, da nossa Escola da Fé, da turma de 2025. Neste módulo nós vamos falar sobre o creio. O creio é a nossa identidade, né, da fé, aquilo que nos
define como cristãos e cristãs, como católicos e católicas. Para nós, né, católicos, mais ainda, o creio é, como eu já disse em algum momento dos nossos encontros anteriores, né, a nossa carteira de identidade. Não é possível, né, ser um bom católico, uma boa católica, um bom cristão, uma boa cristã, se a gente não sabe dizer para os outros no que eu creio. Concordam? Como que você pode dizer que você acredita em algo se você não consegue minimamente dizer por que você acredita? O que você acredita? Como que você acredita? Então, um dos grandes desafios nossos durante esse curso, e é indiferente de quem vai receber ou não os sacramentos, é conhecer o nosso credo. Inclusive para aqueles que vieram de outras igrejas, como nós temos alguns irmãos que estão no nosso grupo, que estão preparando para receber os sacramentos e vieram de outras igrejas, o credo substitui o batismo, para que não haja necessidade de novo batismo, porque a Igreja Católica só batiza se houver dúvida ou se a pessoa realmente não foi batizada, né? Então substitui o batismo a profissão de fé, ou seja, fazer a declaração do credo como nós acreditamos, como Igreja Católica Apostólica Romana, como a igreja ou uma das igrejas mais antigas do cristianismo, né? E aí nós vamos falar nesses próximos encontros nossos o que significa esse credo. Eu coloquei para vocês verem agora essa música cantada em latim e com a tradução em português também, do credo, né, mais completo, chamado Credo Niceno-Constantinopolitano. Eu queria que vocês pudessem anotar, porque algumas questões que nós vamos começar a falar hoje vão ser importantes e o próximo quiz da fé vai vir falando sobre o credo, né? Vai ser importante para vocês, porque é aquela história. Jesus usa uma expressão que às vezes pode parecer muito dura para algumas pessoas, né, que têm uma perspectiva talvez muito inclusivista, super exclusivista não, inclusivista, perdão, quer dizer, que inclui todos e todas, que não exclui ninguém, que é também a minha perspectiva de igreja, de catequese, não excluir ninguém por nenhum motivo, a não ser que a pessoa realmente faça por ser excluída, né? Mas se a pessoa tiver o mínimo de aderência à nossa fé, a Mauri, não me sinto à vontade de apresentar obstáculo nenhum para a pessoa fazer parte da nossa igreja, né, da nossa religião. É lógico que a Mauri, o diácono Mauri, né, segue regras da igreja, da nossa igreja católica apostólica romana. E há, né, nessas regras coisas bem objetivas do que pode ou não pode, como ser cristão, como não ser, como ser um bom católico, como assumir ou não determinados serviços na nossa igreja, né? Mas Jesus usa uma expressão que às vezes pode incomodar as pessoas, que ele diz assim para os discípulos, né, para tomarem cuidado com a evangelização, para não, olhe bem o peso dessa fala e a responsabilidade que a gente tem. Não só eu agora como catequista de vocês, mas de vocês mesmo aonde vocês estiverem. Jesus usa a expressão, não joguem pérolas aos porcos. Desculpa, eu estou tossindo um pouco. Quando Jesus fala isso, não jogar pérolas aos porcos, ele está alertando o seguinte, não adianta a gente jogar, né, as palavras do Evangelho, né, falar do reino de Deus para as pessoas que não estão nem aí para o Evangelho, para pessoas que não querem se compromissar com esse Evangelho, né, para pessoas que não têm a fé que a gente tem, que querem viver essa fé. Então, se a gente simplesmente, né, abrisse as portas e deixasse todo mundo entrar, aquela brincadeira que a gente fala, né, aquela piadinha. Por que cachorro entra na igreja? Alguém arriscaria dizer? Pode abrir o microfone. Que a porta está aberta. Porque a porta está aberta, muito bem lembrado, João, porque a porta está aberta. Ou seja, muita gente vem para a igreja, se diz cristão e tal, mas não quer fazer o compromisso da fé, não quer aprofundar, não quer fazer, né, um caminho de aderência madura, de uma fé madura, que é testada pela inteligência, pelo compromisso da vida, pela ritualística da igreja, e essas pessoas acabam virando o que a gente fala muitas vezes com vocês, em tom de brincadeira, mas que é um alerta também, como diz o ditado, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Você conhece esse ditado, Jéssica? Seu microfone está fechado.
Ainda não abriu, não. Conheço. Ah, sim. Então, bacana. Nessa perspectiva nossa, uma coisa importante é, mesmo que seja uma brincadeira dizer isso, né, que toda brincadeira tem um fundo de verdade, o fundo da verdade é, não podemos primar para baixo, não, no sentido de, é lógico que eu vou trazer as pessoas que têm menos bagagem intelectual, espiritual, de experiência de vida para cima, vou incluí-las, vou exigir que elas se esforcem para melhorar, mas eu não posso nivelar o grupo de cristãos e cristãs, aí eu falo até por mim, por baixo não, por baixo, por isso é que nós vivemos hoje numa era do conhecimento, vocês não concordam? Qualquer Google que você dá rapidinho no celular, você acha um monte de respostas para qualquer pergunta que você faz. Algumas respostas são muito válidas, outras nem tanto, outras são fundamentadas, têm razão de ser, comprovadas, outras são fake news mesmo, ou deturpações, né? Invertem a verdade da resposta. E aí um compromisso nosso na catequese é que vocês, como a gente já disse outras vezes, sejam preparados e preparados para serem bons cristãos, bons católicos, bons católicos. E para isso, o melhor jeito é saber quem que é, o que é ser cristão, o que é ser cristã, quem é o discípulo, a discípula de Jesus, no que eles acreditam, né? E aí eu lembrava hoje, rezando aqui, preparando o encontro de vocês, eu voltei para me veio uma ideia de um exemplo conhecido de todos, futebol, né? Vamos pegar um exemplo básico. A pessoa fala que tem uma fé, que tem uma religião, perdão, tem um time, né, que ela gosta, identifica com o time. O mínimo que você espera da pessoa é que ela vai saber falar o nome do time, que de repente ela saiba pelo menos resmungar, se ela não souber cantar, pelo menos resmungar parte do hino do time, que eventualmente ela apareça na sua frente com a camiseta ou algum símbolo do time. Do contrário, ela não mostra que tem afinidade com o time, vocês não concordam? Então, a mesma coisa para nós católicos, a pessoa tem que vestir a camisa. Ela tem que. Espera só um instantinho que está tocando a campainha aqui, rapidão. Depois você me empresta, eu estou na rádio. Pessoal, meu Deus, leite marca direitinho. Obrigado pela paciência, gente. Muito obrigado pela paciência. Você sabe que eu estou gravando aqui para poder disponibilizar para o pessoal que não apareceu, que não vier para a aula e os que justificaram a ausência, né? Bem, como a gente estava falando, é igual vestir camisa, ou seja, a pessoa gosta do time, ela tem que no mínimo vestir a camisa, tem que no mínimo resmungar, mesmo que ela não cante, ela tem que no mínimo resmungar o hino do time, né? Ela tem que ter alguma identidade, né? Tem que ter um nível de pertencimento. Ela tem que se entender pertencente àquele grupo. Em religião, em igreja, a gente manifesta isso, em primeiro lugar, o mais básico é concordando que a gente acredita enquanto coletivo de pessoas naquela mesma fé, naquela mesma igreja, naquela mesma religião, né? E algumas formas desse pertencimento são bem radicais, porque se as pessoas dizem que em determinados momentos não concordam com algumas coisas, as pessoas podem automaticamente se excluírem, né? Automaticamente se excluírem. A gente fala de excomunhão, a palavra excomunhão é uma palavra pesada, meio negativa, mas a palavra excommunion, né? Quer dizer, fora da comunhão, fora da união, união. Comunhão é que a gente comunga, né? O pão e corpo, né? Pão feito corpo, vinho feito sangue de Jesus, é um símbolo de comunhão, de unidade. Quando eu estou nessa unidade, eu estou na comunhão. Quando eu me desligo dela, eu estou excomúnio, eu estou fora da comunhão, eu estou fora daquela comunhão. E eu posso ficar fora da comunhão momentaneamente, ou eu posso ficar fora da comunhão pro resto da vida, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa muda de religião, que ela deixa de ser cristã e
e vai para uma outra religião, vamos dizer, a pessoa vira budista, vira do hindu, vira espírita, vai para o candomblé, para a umbanda, a pessoa não é mais cristã, mesmo que ela leia a Bíblia, que ela fala que gosta de Jesus, que ela tem devoção com algum santo católico e tal, mas na prática, se a gente for bem objetivo, a pessoa está fora da comunhão cristã, que é a religião nossa. E se ela não professa os mesmos valores da nossa Igreja Católica, ela está fora também da nossa comunhão católica. Em alguns casos, a excomunhão, a estar fora da comunhão, a pessoa se exclui automaticamente. Se exclui automaticamente. O simples fato, por exemplo, nós vamos entrar no tema agora de hoje falando sobre o credo. Né? O simples fato da pessoa falar assim, eu não creio que Jesus é Deus. Eu não acredito que Jesus é Deus. Então ela já não é cristã. Percebe? Tá claro para vocês? Se quiser balançar a cabeça para concordar. Né? Tá dando para ouvir, beleza? Não tá dando para ouvir? Seu microfone tá fechado, Jorge. Tá dando para ouvir, Jéssica? Emi, Cíntia? Tá dando para ouvir. Ah, tá, bacana. Só uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Está toda religião, toda religião procura a Deus, correto? Ou algo que ele chama de Deus, né? Uma divindade, né? Alguma energia positiva. Uma divindade maior que se proporciona. É que, por exemplo, o budismo não professa uma divindade. O budismo diz que existe uma energia maior que criou tudo, que sustenta tudo, e que a pessoa que faz o caminho do Buda, ela vai buscar a iluminação, que a gente poderia traduzir na Igreja Católica ou no cristianismo de santidade, ela vai fazer um caminho de evolução espiritual através de várias vidas, porque eles acreditam, ao contrário de nós, em reencarnação, e quando você chega num nível de evolução espiritual máximo, né, dentre as várias vidas que você percorre, as várias reencarnações, aí você tem o seu espírito elevado para junto dessa divindade, desse espírito maior que sustenta toda a vida. Você passa a compor esse espírito maior, né? Nessa perspectiva, né, do budismo. Para nós cristãos, de alguma forma, é mais ou menos a mesma coisa. A gente veio de Deus, passa nessa vida e volta para Deus, porque o corpo, nós vamos morrer, o corpo vai ser cremado, vai ser enterrado, né? A terra vai comer e tudo. Mas a nossa alma, o espírito que habita em nós, que nós recebemos de Deus, esse espírito veio de Deus, passa na vida e volta para Deus. Deus está onde ele estiver, a gente não sabe onde que é o CEP do céu, mas, né, não é esse céu que a gente olha para as estrelas e a lua, não. Né? Não tem um endereço definido onde que é o céu. O céu pode ser aqui. Né? Inclusive, é uma provocação que a gente tem feito recente, que quando a gente lê o livro do Apocalipse, fala que a Jerusalém celeste vai descer e que aí o reino de Deus vai se implantar no meio de nós. Ou seja, Deus criou o mundo criado por Deus é bom. Isso a gente está ouvindo lá no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, lembrem disso. O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E o último livro da Bíblia é o Apocalipse. O primeiro fala que Deus criou tudo e tudo era bom. Criou o mundo, criou a natureza, criou a humanidade, para curtir a natureza, e tudo era bom. E o Apocalipse fala que a Jerusalém celeste vai descer na terra e vai implantar o reino de Deus. Ou seja, o paraíso vai ser aqui. A gente vai viver o reinado de Deus, aqueles e aquelas que encontrarem a graça de Deus para isso, vai viver aqui. Mas a perspectiva dialogando com a questão das diferentes religiões, né? Todas elas professam de alguma forma uma divindade. Se elas chamam ela de Deus, se chamam ela de evolução espiritual, de iluminação, cada um chama de um jeito, cada tradição religiosa. Para nós cristãos, né, originados do judaísmo, nós entendemos que existe um Deus, esse Deus é o criador de tudo, e nós viemos desse Deus que ele criou a humanidade, e para nós cristãos, nós acreditamos que nós vamos voltar para ele através da ressurreição. Diferente do budismo, do judaísmo, do espiritismo, nós acreditamos que nós vamos ressuscitar e voltar para Deus. Ou naquela situação, né? Ressuscitar todos vamos. Uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Depende do jeito que viveu nessa vida. Né? Então, a perspectiva de que nós temos que dizer o que eu creio. Eu creio nesse Deus cristão ou eu creio
na fé do budismo, por exemplo, que é uma energia criadora e que eu vou voltar para essa energia. Ou então eu posso não acreditar em nada, como os ateus fazem, os materialistas, que eu morri e acabou, né, meu corpo vai ser cremado, vai ser decomposto na terra e pronto, não existe mais nada. É um acaso da natureza, em algum momento você criou a vida, na vida foi se evoluindo até chegar na humanidade, né, e quando eu morrer, eu simplesmente acabei e volto para a Terra. Porque nada, né, Lavoisier vai dizer, né, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lembrem lá das aulas de ciência, de química, de biologia? Lavoisier fala isso, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. É verdade. Desculpa. Guardado as proporções, é verdade, não fere a nossa fé. Lembra quando a gente falava nos últimos encontros que a gente é fruto do que a gente come? Você é o que você come? Se a gente pensar que quando nós morremos, somos sepultados, nosso corpo é decomposto na terra, nós faremos parte da terra novamente. É o que a gente escuta lá na quarta-feira de cinzas, na missa, na primeira leitura, que diz: vieste do pó e ao pó retornarás, ou seja, veio da terra e da terra retornarás. Né? A gente não fica fora da terra. Em nenhum momento a gente está fora da criação, fora da terra. Mas a gente tem que definir como que a gente acredita nisso. Cada religião, cada tradição religiosa, cada grupo de espiritualidade tenta responder a partir daquilo que experimenta da divindade, que aí a gente pode chamar de vários nomes, né? Nós, cristãos, chamamos de Deus. E ainda chamamos de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, um Deus só que se manifesta de três formas, né? Em três pessoas. Né? Mas, por exemplo, os judeus acreditam que Deus é um só. Os muçulmanos acreditam que Deus é um só. Né? Os budistas, os hindus acreditam que é uma diversidade de deuses ou de divindades. Né? O pessoal do candomblé, da Umbanda, vão dizer que são os vários orixás, cada orixá cuida de uma vertente da vida, assim como se a gente voltar nos povos mais antigos, os sumérios, né? os filisteus, né? da Palestina, se a gente olhar, por exemplo, para os romanos, para os gregos, eles também têm um panteão, né, um conjunto de deuses, e cada uma daquelas divindades, aquelas forças espirituais, sobrenaturais, cuidam de uma vertente da vida. Por exemplo, se a gente olhar para os gregos, vocês lembram lá, né, de Vênus. Vênus é a deusa do amor. Né? Se vocês olharem, por exemplo, para Hermes, Hermes é o deus da comunicação, é aquele que tem as asas nos pés, porque ele voava, ia até o céu e levava as comunicações de um canto para o outro no mundo. Até o símbolo do serviço de correio, de entrega em muitos lugares do mundo, né, as asinhas, né, nos pés e tal, né? Aí talvez vocês vão lembrar muito, né, Red Bull te dá asas, né? Está muito baseado, desculpa, na mitologia grega do Hermes. Se a gente pensar em Zeus, né, o deus pai de todos os deuses, né? Para nós não é Zeus, mas para nós é Deus Pai Criador, né? O Pai Misericordioso, que a gente pode chamar, né, com alguma licença bíblica de Javé, né, que é o nome que provavelmente ele teria revelado para Moisés no Monte Sinai, quando ele deu as leis dos 10 mandamentos. De outra forma, a gente pode chamar só de Adonai ou de El Shaddai, como os judeus chamam Deus, para não ferir, né, aquela santidade de Deus. Então, eles não ousam chamar Deus por um nome. Né? Até aqui está tranquilo para vocês? Está claro? A pertinência, a urgência de entender e de definir a fé? Tá bacana? Jéssica, alguém pode balançar a cabeça ou dar um sinal se está ok? Tá claro? Se alguém tiver... Bacana. Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper, fazer pergunta igual o Jorge fez. A gente está aqui para aprender junto. Se eu não souber, nós continuamos aprendendo juntos, tá joia? Então vamos lá. O que significa a palavra crer? Para nós agora, esse momento é um teste de fogo para vocês. Porque vocês vão ter que definir o que vocês acreditam. Não adianta só dizer, eu quero ser católico. Né? Mas o que significa ser católico? O que significa ser cristão católico? Em pleno século XXI, no ano de 2025, num mundo cheio de guerra, de violência, que reina tanta intolerância religiosa, nós estamos num país que minimamente
nós ainda somos maioria. Vocês viram hoje, talvez, as notícias do último censo do IBGE, que a Igreja Católica hoje está a menos de 57%, de brasileiros entrevistados no censo de 2022 que declararam que são católicos, né? E cresceu o número de cristãos que se declaram evangélicos das diversas igrejas. Aí a gente não pode nem generalizar, porque tem uma diversidade de evangélicos, como também existe uma diversidade de católicos, né? E dentro da própria Igreja Católica existe uma diversidade grande do que significa ser católico, né? É o que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse encontro de hoje e nos próximos. Mas para a gente entrar mais a miúde nessa questão que eu estou partilhando com vocês, né? Nós temos que dar razão da nossa fé, vai dizer, né, o São Pedro, que nós vamos até celebrar no final do mês, né, dos Santos Juninos. A gente celebra no dia 29 de junho, São Pedro e São Paulo, martírio deles em Roma, né, os dois mártires da onde nasceu toda a fé cristã fora de Jerusalém, a fé católica, né, onde, por isso que tem a Basílica de São Pedro, né, o túmulo de São Pedro Apóstolo está enterrado debaixo da Basílica. A Basílica foi construída em cima de um túmulo, né? Era o túmulo do apóstolo Pedro, o apóstolo que Jesus Cristo falou: tu és Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E ele chamava Cefas, e com a missão que Jesus deu para ele, ele deixou de chamar Cefas para chamar Pedro. Muitas vezes na nossa vida, Deus nos chama para uma missão e nos muda radicalmente por dentro. Muda nosso pensamento, nosso sentimento, a nossa vontade, muda a nossa visão do mundo e nos faz aquilo que Ele quer que a gente faça para a humanidade, para a salvação da humanidade, como igreja, como religião, né? Então nós vamos ver não só Pedro, mas outros, por exemplo, o próprio Paulo. Paulo, antes de se converter a Jesus Cristo, né, ele se chamava Saulo e era um fariseu, um doutor da lei do judaísmo, e ele enxergava os cristãos como uma deturpação, como algo errado dentro do judaísmo. E ele perseguia e mandava, tinha licença de mandar torturar, prender, matar, né, os cristãos, os primeiros cristãos. A gente vai dizer o nome cristãos para ficar fácil de entender, mas o nome cristão só vai ser adotado pelos seguidores de Jesus no ano 45 depois de Cristo. Já tinha mais de 10, 15 anos que Jesus tinha morrido e ressuscitado, né? E só nesse período que, né, nós vamos ganhar o nome de cristãos. Até então, os primeiros seguidores de Jesus, né, os primeiros santos, Nossa Senhora, né, Maria, Mãe de Jesus e os outros, eram chamados de os do caminho, ou simplesmente os seguidores de Jesus, né? Então, a ideia de cristãos é bem depois, bem depois. E a ideia de católico só vai surgir lá no século IV, né, do nome de Igreja Católica Romana, só vai surgir nesse período. Então, quando a gente olha para a nossa experiência de fé, ela tem que nos mudar de dentro para fora. Não adianta você vestir uma camisa, colocar uma cruzinha bonitinha, andar com um monte de coisas da sua religião, da sua fé, se você não acredita naquilo, se você não vivencia a prática, você está mentindo. Está mentindo para você, está mentindo para o seu irmão, para a sua irmã de fé, está mentindo para a sociedade, que olha para você como alguém que professa uma religião, e está principalmente mentindo para Deus, ou para aquilo que você chama de Deus. Concorda? Por isso que algumas experiências religiosas são mudam a pessoa radicalmente. Eu dei o exemplo de Pedro, que chamava Cefas e virou Pedro. Outro exemplo era Paulo, que chamava Saulo, perseguiu os cristãos, e quando ele se converte a Jesus no caminho para Damasco, ele passa a chamar Paulo. Paulo, que inclusive é o nome do meu pai. Paulo significa pequeno, né? Então, nessa perspectiva, né, de conversão, nós também precisamos fazer uma conversão. E eu falo para vocês que essa conversão é recorrente. E conversão, ao contrário do que muita gente pensa, Jorge, Neia, Maiara, Demi com Thaís, né, Cíntia, Jéssica, Fátima, conversão não é mudar de igreja, é muito simples mudar de igreja, chega a ser mesquinho, pobre, miserável, né, achar que conversão é mudar de igreja ou mudar de religião. Conversão é mudar, né, a palavra conversão no latim significa mudar de rota. Mudar de rota. É quando você faz uma conversão
na rua, né, quem dirige faz uma conversão, vira à direita, à esquerda, né, avança, né, segue o sinal que está verde, aí pode seguir o caminho, né, enfim, faz uma manobra na estrada, conversão. Né. Para os hebreus, no hebraico, né, a palavra conversão significa mudar de vida, mudar de dentro para fora, mudar a lógica de pensamento. Né? Ou seja, a pessoa que se converte, ela se endireita para aquilo que ela acredita. Né? Então, qual que é o grande desafio quando eu falo isso para vocês com muita franqueza, com muito carinho? É que muitos de nós hoje, o grande problema talvez é que muita gente hoje, a gente olhou o censo do IBGE e a gente vem olhando desde o final da República, desde o final da monarquia, perdão, em 1889, o Brasil declaradamente era um país católico, se falava que 100% da população era católica. Veio só diminuindo. Tudo bem que tem outros fatores que a gente tem que avaliar, mas hoje nós chegamos a 67% de brasileiros que se declararam, né, católicos, e outros quase 38% de brasileiros se declaram, né, cristãos evangélicos. Né? E outros tantos vão se declarar de outras religiões ou sem religiões. Sim, pode falar. Deixa eu te perguntar, o Vaticano que é católico, não é? O Vaticano é a sede da Igreja Católica. Escutou? O Vaticano é católico? Sim, sim, sim. O Vaticano ele é ao mesmo tempo um estado, um país, né? uma representação de um país, né? A representação, uma ideia de um território que pertence a um povo autônomo, independente, né? Que tem regras próprias, lei própria, como o Brasil, como a França, como a China, como os Estados Unidos. O Vaticano é um país, né? É um estado. Qual que é a diferença do Vaticano em relação a outros países, a outros estados do mundo? É um estado unicamente de uma religião, que é a da Igreja Católica Apostólica Romana, da religião cristã. A Igreja Católica Apostólica Romana, a nossa igreja, ou pelo menos de nós que dizemos que somos cristãos católicos, estamos nesse caminho de discernimento, de aprofundamento, de conversão permanente, nós olhamos para o Vaticano e enxergamos nele, é onde mora o Papa. É um Estado independente, um país independente. Mas lá está a sede da Igreja Católica. Lá está o chefe visível da Igreja Católica, que é a pessoa do Papa, seja ele qual o nome que tiver na época que tiver lá. Então, o Vaticano, sim, é um Estado católico, é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. Existem outros países que têm religiões majoritárias? Existem. O que se declaram estados religiosos? Sim. Por exemplo, o Irã é um Estado islâmico, é uma república islâmica do Irã. Né? Outros países do mundo, por exemplo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é na monarquia absolutista do Islã da Arábia Saudita. Poderíamos citar, por exemplo, a Grécia. A Grécia, né, ela não leva o nome da religião no nome, como o Vaticano também não quer dizer. O Vaticano, a gente usa o nome Vaticano e automaticamente associa a Igreja Católica, né? Graças a Deus. Mas a palavra Vaticano é o nome de um morro em Roma. Né? Em Roma tem 7 colinas, 7 morros maiores da cidade. Um desses morros chama Vaticano. Agora a gente fala assim, Paulo VI, conjunto Paulo VI, está no morro. Né? É um morro. Então o Vaticano, né, geograficamente, geologicamente é um morro. Se você pensar politicamente, é um estado, é um país. Se você pensar religiosamente, é um país religioso, sede de uma religião onde 99% das pessoas que moram e trabalham lá são católicas. E o chefe daquele país, obrigatoriamente, é um católico. O Papa sempre vai ser católico. Né? Mas, por exemplo, olha que coisa bacana. Você me fez pensar nessa questão. A Inglaterra, o Reino Unido, né, mas principalmente a Inglaterra, é um país, né, moderno, é uma monarquia moderna, parlamentarista. Tem um primeiro-ministro que governa o país em nome do rei ou da rainha da Inglaterra, mas o rei ou rainha da Inglaterra, quem estiver no poder atualmente, é o rei, né, o Charles, que é o filho, né, da rainha Elizabeth II, falecida, né, e ele é o chefe da igreja anglicana. Né?
ele é o chefe da igreja anglicana. Então, a Inglaterra é um país de religião definida majoritária. Existem católicos na Inglaterra? Existem católicos ingleses? Existe. Existem ingleses de outras religiões ou ingleses ateus? Existe. Né? Moram na Inglaterra? Moram. Hoje, sim. Na Idade Média, se morria por ser cristão católico na Inglaterra protestante. Né? Por exemplo, na Grécia, né, a Grécia não é um país que leva o nome declarado de uma religião no nome do país, mas a República da Grécia é um país majoritariamente de cristãos ortodoxos. Inclusive, na carteira de identidade dos gregos vem escrito a qual religião, a qual igreja ele pertence. 90% da população grega se declara ortodoxa. Os outros 5% vão dizer que é católicos romanos ou de outras igrejas cristãs, e 1% mais ou menos vai dizer que é muçulmano, ou hindu, ou budista e tal, e uns 3% vão dizer que não tem religião. Né? Mas então existem sim essas situações de vários países no mundo onde uma religião é majoritária, onde uma religião é predominante. E até estados que são religiosos, onde se você não for daquela religião, você pode até morrer por você morar naquele país e não ser daquela religião. Já aconteceu isso, né, em países católicos, né, onde a pessoa não era católica, ou ela convertia, ou ela ia embora, ou ela morria. Então já aconteceu também, né, entre nós católicos, né, em outras épocas, né, na história da humanidade, nesses 2000 anos de cristianismo, nós já vivemos essa triste situação, né, essa triste realidade. Mas, enfim, vamos recuperar aqui a reflexão. Mas obrigado, tá, Jorge, pela provocação. Se alguém mais tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração, só abrir para nós o microfone, né, e falar o que gostaria de esclarecer. Então, só reforçando. Emi, pode falar. Mas teve origem em Roma, né? O Vaticano. Isso, o Vaticano é um bairro de Roma. Ah, tá, um bairro. É um bairro, mas o que aconteceu? No final do século XIX para o século XX, né, a maioria dos estados, dos territórios italianos, do que a gente hoje considera, chama de Itália, pertencia ao Papa, que era chamado como um país de estados papais. Estados do Papa. Papais vem de Papa. E aí o que acontece, Demir e demais colegas? Vários políticos, vários reis, porque a Itália era dividida em vários territórios que tinham líderes. Então, por exemplo, a Sicília, que é a botinha ali do mapa da Itália, quando a gente vê, aquele finalzinho da bota da Itália, era uma monarquia, tinha um rei ali. Né? A região, por exemplo, no norte da Itália, por exemplo, onde está Torino, que é a fábrica da Fiat, era uma república. E esse povo se dizia italiano, mas cada um tinha um tipo de governo, uns eram reis, outros eram uns eram reis, outros eram presidentes, outros tipos de pessoas para governar o país. E o que acontecia naquela situação? Eles tiveram que brigar e chegar a uma definição de unificar a Itália, para que tivesse um país de verdade chamado Itália, principalmente olhando para o passado da Itália poderosa da Roma Antiga, quando tudo era Império Romano. E aí, no final do século XIX para o século XX, houve todo um movimento de unificação da Itália. E aí, o que eles fizeram? Os italianos são um povo que, naquela época, hoje não tanto, mas naquela época, no final do século XIX para o século XX, era um povo majoritariamente católico. Eles não iriam desrespeitar o Papa, nem os reis, nem os presidentes, os líderes das repúblicas dentro do território italiano. O que fizeram? Ofereceram para o Papa: olha, a gente compra as terras da igreja para virar o país todo e a gente dá para vocês uma terra só de vocês dentro de Roma, onde está a Basílica de São Pedro. E aí o meu Papa aceitou. Né? Ele devolveu, vendeu as terras. É por isso que a gente fala que a maior dona de terras do mundo é a Igreja Católica. Né? O Papa
devolveu, vendeu, fez alguma forma de negócio. Eu não vou lembrar o tratado, chama Tratado de Latrão. Latrão, inclusive, é uma das igrejas, a Catedral do Papa Bispo de Roma, né? Depois a gente vai entender melhor o que é isso, o que é catedral, por que o Papa é chamado de Bispo de Roma e tudo, né? Mas aí o Papa devolveu as terras para os reis, para os presidentes, eles unificaram a Itália toda e a Itália que a gente conhece hoje. E aí o que sobrou foi um pedaço de Roma, um bairro, que é onde está o Vaticano, que está o Morro do Vaticano, e que foi dado para a igreja. Ali dentro daquele muro, daquele morro, né, o Papa tem autonomia de chefe de Estado, de presidente, de rei dentro daquele Estado. Se você sair de fora dos muros, né, imagina que, né, você está fora do muro, aqui dentro você está dentro do Vaticano. Se você sair numa portinha, você já está dentro de Roma. Então você está sobre jurisdição italiana. Mas se você volta para dentro do muro, você está sobre a jurisdição do Vaticano, né? Tanto é que o pessoal, interessante, na semana da morte do Papa Francisco, no enterro do Papa Francisco, eu vi umas 2 matérias falando assim, a cidadania mais rara do mundo é a do Vaticano, né? Porque no mundo você pode ser cidadão de um país se você nasce naquele país ou se você tem sangue de pais nascidos naquele país. Chama consanguis ou conterri, né? Quando você tem pais nascidos naquele país e tem direito àquela cidadania, você então tem uma cidadania com sanguis, né? Ou seja, você tem o sangue, com o sangue, né, dos meus pais, eu posso reivindicar a cidadania naquele país. Por exemplo, o casal é americano e nasce o filho aqui no Brasil, mas os pais são americanos. Então, aquela criança tem direito à cidadania americana porque os pais são americanos, com sangues, né? A outra forma, você nasceu, né, aí é a mesma situação, essa criança é dupla cidadania. Ela é brasileira, porque ela nasceu no Brasil, que reconhece o direito a nascer no país, né? Se você nasceu no país, você tem direito à cidadania daquele país, né? E se você tem sangue, né, de pais daquele país, você também é considerado cidadão daquele país. Então, uma criança que nasce pais americanos e nasce no Brasil, ele tem cidadania americana e cidadania brasileira. Mas olha que coisa interessante, isso varia de país para país. Por exemplo, você, Jorge, casa com a japonesa, não sei se você é casado, tô brincando, tá? Se for casar, pede a sua esposa, desculpa. Né? Você casa com uma japonesa e vai morar no Japão. Aí tem uma filha com ela, né? A filha só tem o direito à cidadania japonesa porque ela é filha de japonesa, mas não porque ela nasceu no território japonês. Se você e a sua esposa são brasileiros e tem uma filha no Japão, ela não tem cidadania automaticamente japonesa. Percebe que diferença? Aí chama conterres. Aí depende do país. Se o país não reconhece o direito de nascer na terra, você continua estrangeiro. Quer um exemplo de um país também que a gente às vezes fala muito? A Alemanha. A Alemanha só reconhece o direito de cidadania para quem nasce de um dos pais alemães. Ou a mãe ou o pai tem que ser alemães ou os dois. Se você não tem pai nem mãe alemã, mas nasceu na Alemanha, você não é cidadão alemão. Você é estrangeiro, continua sendo estrangeiro, mesmo tendo nascido na Alemanha. Você vai ter que pedir o direito de cidadania lá. Aí tem toda uma burocracia. Que é diferente de quando você se naturaliza daquele país. A naturalização de um país significa que você mora naquele país, ama aquele país, respeita as leis daquele país, colabora para o bem daquele país, principalmente colabora financeiramente. Você trabalha, paga imposto, você produz riqueza para aquele país e aí você faz um processo de naturalização para ter a cidadania daquele país. É o famoso green card que os brasileiros pelejam para ter nos Estados Unidos. Não é qualquer um que tem, não. E nem o green card é uma cidadania plena, é uma cidadania, vamos dizer assim, 50%. Né? Ainda tem um processo a mais que os americanos exigem para que a pessoa seja considerada americana, mesmo sendo vinda de um país estrangeiro, nascida num país estrangeiro. O green card é um visto permanente de moradia, de trabalho, de estudo nos Estados Unidos. Tratado, vamos dizer assim, mais ou menos como um americano, mas não é um cidadão americano.
Ele tem visto permanente de estadia lá, mas ele não é considerado cidadão americano. Para ser considerado cidadão americano, você tem que fazer um curso, que eu não me lembro quanto tempo que é que o pessoal fala. Eu falo porque eu tenho primos que moram nos Estados Unidos, pessoal de Valadares, parte da minha mãe, e eles falam, você tem que fazer um curso, não sei quanto tempo, e aí numa cerimônia, você vai ser, né, aí antes disso, quando você está fazendo o curso, sua vida toda vai ser analisada, eles vão fazer assim, um antecedente criminal da sua vida, né, um antecedente criminal da sua vida, para depois você, se for aprovado, se você provar que você ama os Estados Unidos, que você cumpre as leis, que você ajuda a economia, tudo isso e aquilo, você praticamente só não nasceu nos Estados Unidos, mas é um cidadão americano, você faz uma cerimônia, participa de uma cerimônia chamada juramento à bandeira. E aí você nega toda a sua naturalidade, a sua cidadania anterior. O americano ele não considera esse negócio, uma vez que você fez o juramento à bandeira, você é cidadão americano, você não é cidadão do Brasil e americano, você é cidadão americano, você está negando, você está abrindo mão da sua cidadania, né, americana. E aí eu vou abrir um outro link só para a gente falar um pouquinho sobre o credo, coisa de 15, 30 minutinhos, né, nosso encontro é 1h30, né, igual a gente faz presencial, a gente faz aqui também, tá? Só para a gente concluir esse raciocínio, que eu acho que é interessante da pergunta do Debi, que, por exemplo, existe a situação de pessoas também chamadas de apátridas. Tá? Essa questão é interessante para nós, que muitas vezes, quando a gente está falando de fé, em muitos lugares, o simples fato de você dizer que você era cristão, que você era católico, que você acreditava em Jesus, você perdia a cidadania do país. Perdia a cidadania do país. E aí, enquanto você não acha outro país que te acolhe, te dá um visto de permanência e te dá o direito de cidadania, você é chamado de apátrida. Apátrida. A é de não ter, sem. E pátrida quer dizer sem pátria. Por exemplo, o nosso grande cientista do século XX, o maior gênio do século XX, não sei se todo mundo vai concordar, na minha opinião, eu gosto muito, é Albert Einstein. O Albert Einstein era nascido na Alemanha, né? E ele morava na Alemanha quando Hitler foi eleito democraticamente para depois implantar a ditadura nazista, que virou o regime totalitário chamado nazismo. O Einstein, por ser judeu, ele foi automaticamente, uma das primeiras coisas que o Hitler fez foi tirar a cidadania alemã de todos os judeus e judias. Não eram considerados mais cidadãos alemães, mesmo tendo nascido e tendo família na Alemanha de muitos anos, de muitas décadas antes, de muitos séculos antes. Então, o Einstein ficou apátrida durante a Segunda Guerra Mundial. Foi para a Inglaterra, da Inglaterra foi para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos ele foi acolhido e ganhou uma cidadania, né, americana. Mas é o que a gente chama de refugiados. O refugiado ele passa a ter dupla cidadania. Ele tem aquela situação que, por causa de guerra, de problemas no clima, de fome, né, de repente alguma revolução no país dele ou dela, ele foge para outro país. É o caso dos nossos irmãos venezuelanos, dos haitianos, de alguns africanos que vêm de vários países da África que estão em guerra, né? Eles vêm para o Brasil tentar uma nova vida. Até eles assumirem a cidadania brasileira, pedir cidadania brasileira, eles são do país de origem deles, mas considerados no Brasil de refugiados. Você pode ser refugiado político, refugiado por questões climáticas, refugiado por causa de guerra, refugiado... Porque guerra e política não necessariamente é a mesma coisa, né? Por exemplo, na ditadura militar, vários brasileiros foram expulsos do Brasil para não serem mortos, porque eram pessoas importantes, famosas, conhecidas no mundo todo, para não serem mortas e gerar uma revolta contra a ditadura militar no Brasil expulsou vários brasileiros, né, para fora do país, e eles perderam temporariamente a cidadania brasileira, eram chamados de refugiados políticos. Por exemplo, Chico, Caetano, o Chico Buarque, Caetano, quem mais que eu poderia citar? Tem vários aqui, né? A gente pode citar que foram refugiados políticos, foram para o Uruguai, foram para a França durante a ditadura militar, só puderam voltar em 1979 e 80. Durante o tempo que eles ficaram fora do Brasil, eles eram considerados apátridas.
muitos deles voltaram para o Brasil, né, com dupla cidadania, tem cidadania brasileira e do país onde eles ficaram. Mas pensem nisso, na Bíblia a gente tem várias situações de refugiados que tiveram que fugir por causa da fé. Um exemplo interessante, quando José é feito, o José dos 12 irmãos, né, que deram origem às 12 tribos de Israel, quando ele é vendido pelos irmãos como escravo para os egípcios, porque os irmãos queriam matá-lo, mas aí um dos irmãos falou assim, não vão matar não, porque se a gente matar a gente fica criminoso e a gente é pecador diante de Deus. Vão jogar ele aqui nesse poço e depois a gente vende ele para o primeiro que passar aqui que quiser escravo. Aí os irmãos venderam José, né, para os egípcios. José foi levado como escravo para o Egito e no Egito ele se mostra de grande valia para o faraó e se torna um cidadão, né, egípcio, né, quase que um primeiro-ministro do faraó. Né. Quando o povo, né, da terra de Canaã, né, da terra prometida, passa fome, num grande período de seca, o que eles fazem? Eles descem para o Egito. E lá os irmãos, né, os filhos de Jacó, vão reencontrar José. Vocês lembram dessa história? Alguém leu já, ou assistiu a novela, né, contando essa história? Então os irmãos descem para o Egito, porque estão passando fome na terra de Canaã, né, que é a terra prometida por Deus, hoje que é Israel. Né? E ali eles vão reencontrar o irmão que está vivo. Né? Naquele lugar ali, eles vão ser considerados refugiados. Um outro exemplo de refugiado que a gente, né, vê na Bíblia, que muita gente esquece. Jesus, Maria e José. Quando o menino Jesus nasceu, né, o rei Herodes falou assim, não, eu sou o rei dos judeus, né, e aqui eu faço as vezes do imperador de Roma. Se esse tal Jesus aí vira rei, pega mal para mim. Eu não posso perder o meu reinado. Então ele manda perseguir e matar todas as crianças menores de 2 anos, porque ele não sabia quem que era, não sabia o rosto, a cara de Jesus. Naquela época não tinha selfie, não tinha celular, não tinha fotografia, não tinha filme. O que ele manda fazer? Mata todas as crianças abaixo de 2 anos. E aí o que acontece? Para proteger Jesus, São José tem um sonho que Deus fala com ele através de um anjo. José, pega o menino, vai cair aqui o link, aí eu volto, eu vou mandar para vocês um outro link aqui no Zap, tá joia? Ele fala assim, pega o menino e foge com o menino e a mãe, porque Herodes quer matar o menino. Então o menino Jesus foge com, né, Maria e São José para o Egito e vão ficar lá até mais ou menos uns 10 anos de idade do menino Jesus. Então eles são refugiados. Né? E vários momentos na história do povo judeu, do próprio cristianismo, nós somos, né, refugiados, fugitivos da violência contra a nossa fé. Contra a nossa fé. Né? Ainda hoje, em vários lugares do mundo, a gente vai falar isso daqui a pouco, vai cair o link, né? Em muitos lugares, né, no mundo, ser cristão ainda hoje é perigoso ser cristão. Falar que acredita em Jesus, que é católico, que é evangélico, pode morrer por causa disso. Na própria África, nesse momento, né, países como Angola e outros países de maioria muçulmana, se mata cristãos. Então isso não é coisa de 2.000 anos atrás, coisa dos primeiros séculos. Obrigado que vocês voltaram, gente, que bom. Sejam bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Vamos para a reta final aqui do nosso encontro. Só a gente fechar o microfone. Então eu estava falando que ainda hoje muita gente morre, né, por causa da fé. Né, em países, né, cristãos, né, inclusive também se mata pela fé, por incrível que pareça. Se mata pela fé pessoas que não são cristãs e se mata pela fé e pela, né, disputa política em países que se dizem cristãos, se mata pela fé, né, irmãos cristãos da mesma igreja ou de igrejas diferentes. Eu já visto um exemplo muito forte não na Idade Média, mas há um tempo atrás, né, a disputa entre França e Inglaterra. A França católica e a Inglaterra protestante, em vários momentos se matava, né, ingleses entre os franceses, porque os ingleses eram protestantes, e se matava entre os ingleses franceses, porque os franceses eram católicos. Né? E nessa situação de disputa por causa de religião, você vê que o fator fundamental chama-se fé. Né? O que você acredita? E aí uma coisa interessante, quando a gente fala de credo, de creio, né, da oração do creio, da oração do credo, na base é isso.
Nos primeiros cristãos, e aí vou voltar lá nos primeiros cristãos mesmo, nos primeiros séculos, e aí a gente já vai entrar, né, no resumo do encontro de hoje, quando a gente vai falar sobre a questão da fé. No Império Romano, né, provavelmente entre o ano 120 até o ano 318, se matava as pessoas cristãs simplesmente por serem cristãs. E muitas vezes se matava até porque a pessoa estava se preparando para ser batizada na fé cristã. Ou seja, nos primeiros séculos aí a gente tem santos famosíssimos, né, na Igreja Católica, chamados mártires. A palavra mártir vem do grego, perdão. Martiria. Martiria significa testemunha. E tanto é que até hoje a Igreja Católica valoriza tanto o mártir, seja ele ou ela, né, que a pessoa morta pela fé, né, ela é automaticamente declarada santa. Comprovou que aquela pessoa morreu por causa do ódio na fé católica, na fé cristã católica apostólica romana. Aquela pessoa automaticamente é declarada santa, né? E aí, nos primeiros séculos do cristianismo, entre o ano 120 a 318, quando teve o Edito de Milão, e que o imperador Constantino declarou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, até naquele período, desde 64, na verdade, né, porque Paulo e Pedro, que nós vamos celebrar, né, na festa do dia 29 de junho, é um dos santos juninos, né? Agora, semana que vem, né, Santo Antônio, depois vamos celebrar, né, São João no dia 24, e no dia 29 nós vamos celebrar São Pedro e São Paulo, são santos juninos. Mas em 1964, em 64 depois de Cristo, no ano 64, 64 mesmo, né, Nero mandou tacar fogo em Roma, que ele era louco, né, e ele acusa os cristãos que, né, era considerado uma religião proibida em Roma e no Império Romano todo, que ocupava metade da Europa e da Ásia, era um senhor império, né, tinha várias colônias espalhadas no mundo conhecido naquela época. Ele acusa os cristãos e fala assim: olha, eles são traidores. E acusando os cristãos, então ele dá autorização para o exército romano matar qualquer pessoa que se dizia cristã, que se dizia que já era batizado, matar todos os padres, diáconos e bispos, né? E qualquer pessoa que estivesse fazendo a catequese para receber o batismo, para receber o batismo. Então, vejam a que ponto que nós chegamos, né? A que ponto nós chegamos. Então, no início do cristianismo, se morria muito mais radicalmente por causa da fé, por causa do dizer eu creio, né? Porque a pessoa era colocada na frente dos soldados e tinha que falar: nega a sua fé e proclama o imperador de Roma como Deus. Porque o imperador romano se achava Deus. Ele era o filho do Deus Sol, né? E se a pessoa fala assim: não, eu acredito em Jesus Cristo, você não vai negar a sua fé? Não, então você morre. Aí podia morrer, né, à base de espada, cortando a cabeça, sendo esfaqueado até a morte, podia morrer, né, nas arenas, igual do Coliseu Romano, né, morto nas mãos dos gladiadores, ou devorado por feras como leões, como tigres, massacrados por elefantes, morrer afogado, né, amarrava pedra no pescoço e prendia as mãos e jogava a pessoa, né, nos rios em Roma, né, ou no mar. Então se morria de várias formas, né? E não tinha esse negócio de não morrer criança, não morrer porque era mulher, não morrer que era velho, não tinha isso não. Como ainda hoje, quando se mata por ódio da fé, o ódio faz o quê? O ódio deixa a pessoa cega. Ela não olha para o outro mais como humano, né? Então, por exemplo, um grande exemplo de santo dos primeiros séculos, São Tarcísio, um menino de 8, 10 anos no máximo, morto porque estava segurando a Eucaristia, levando para os cristãos que estavam presos no Coliseu e que iam ser mortos. Quando descobriram que ele era cristão e que ele estava segurando a Eucaristia na mão, tentaram tomar a Eucaristia dele, ele não deu, soldados esfaquearam ele até a morte e apedrejaram o corpo dele. A mão dele só abriu quando o Papa chegou e encostou a mão no corpo e milagrosamente a mão dele abriu, o Papa tirou a comunhão e deu para outra pessoa levar para os cristãos presos. Uma criança. Mulher, né? A gente celebra muito, vocês escutam muito na igreja falar de santas perpétua e felicidade, uma empregada e a sua patroa. A sua patroa tinha dado à luz uma criança ou estava grávida, se não me engano, né? E as duas foram presas porque, né,
A Perpétua, que era a empregada, converteu, evangelizou e converteu pelo testemunho e pela palavra a sua patroa, ou o inverso, né? Uma, eu não vou lembrar de qual quem era a patroa, quem era a empregada, mas uma converteu a outra e as duas foram presas. Nem a patroa e nem a empregada negaram a fé em Jesus Cristo. E uma delas estava grávida. E as duas foram mortas, mesmo sabendo que uma delas estava grávida. E elas não negaram a fé, elas foram mortas, né, por feras, por leões que foram soltos na arena do Coliseu e morreram ali, por causa da fé. Então, acreditar, Neia, Fátima, Maiara, Jéssica, Cíntia, né, Jorge, Demi, é muito sério, muito sério. No Brasil que nós vivemos hoje, nós vivemos na paz, graças a Deus. Estamos num período profundo de paz. Tomara a Deus que possamos ficar assim até a gente ficar velho, até a gente morrer, um período de paz. Mas mesmo no período de paz, nós somos testados da nossa fé o tempo todo. A nossa fé é verdadeira em Jesus? Que tipo de Jesus você acredita? Quando a gente estava falando nos encontros iniciais, lá em fevereiro, março, sobre aquela ideia do Imago Dei, né, da imagem de Deus que nós somos, imagem e semelhança de Deus, uma coisa muito séria que acontecia, né, naquela reflexão nossa também. Boa noite, Edna, Cíntia, seja bem-vindo, boa noite. Uma coisa que acontecia muito naquele período, né, dos nossos encontros, é que a gente falava também sobre dizer como que nós enxergamos Deus, como que nós enxergamos e expressa o jeito que nós acreditamos. Se eu tenho uma visão de um Deus carrasco, um Deus vingador, um Deus punitivo, um Deus que está o tempo todo de olho em você, né, vigiando, fazendo a contabilidade ali, né, a matemática, fez tantos pecados hoje, né, fez tantas obras boas, esse aqui vai para o céu, esse aqui vai para o inferno, esse aqui rezou tantas Ave Maria, viu tantas missas. Esse Deus punitivo do Antigo Testamento não é o Deus de Jesus. Olha quem vai para o céu primeiro. Um bandido que estava na cruz, né, que fala, ele reconhece, né, quando, né, o outro, né, chamado, eu não vou lembrar o nome do outro preso na cruz, mas o outro preso estava, né, humilhando Jesus, debochando de Jesus. Ah, você é Jesus, você é Deus, salva a gente e salva você também. Aí o Dimas, que era o outro preso, vira e fala assim: olha, ele é inocente. Nós estamos aqui na cruz porque nós somos pecadores, somos criminosos, nós estamos pagando nosso crime, nós estamos aqui, é justo. Mas ele, Jesus, ele não tem pecado nenhum, ele só fez bondade. Ou seja, um criminoso entrou no céu primeiro que qualquer um de nós. Às vezes a gente acha que está na igreja, bonitinho, fazendo tudo que o padre, que o pastor manda, mas às vezes a gente está mais longe do céu do que a gente possa imaginar. E às vezes quem a gente olha e julga como pecador já está no céu. Jesus vai dizer para os fariseus: olha, as prostitutas e os publicanos são os pecadores. As prostitutas e os pecadores vão entrar no céu primeiro do que vocês que estão aí no templo o dia todo, orando, 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 orando. Então, quando Jesus dá essa salapada, né, nos fariseus, eles ficam putos. Em vez de eles mudarem o coração e se converter, né, porque Jesus está falando, eles vão planejar matar Jesus. Eles não se convertem, eles não entendem o que Jesus está querendo dizer. E hoje, muita gente que se diz cristã, católica, evangélica, acha que só porque está dentro da igreja está salvo. E não é assim. Eu, que sou diácono da igreja, ministro ordenado, liderança, eu não sei se eu estou salvo. Eu olho para as minhas misérias, eu acho que eu estou indo para o inferno. Conto com a graça de Deus, a oração dos irmãos e das irmãs. Mas no fritar dos ovos é só Deus que sabe quem vai ser salvo ou não. O pessoal até costuma brincar assim. Então quer dizer que o Hitler, que foi o pior ser humano da face da Terra, se o Hitler, no último suspiro, ele acreditou e pediu perdão a Deus, ele está no céu, Mauri? Eu não vou saber dizer para você. Eu, olhando para a história do Hitler, os 6 milhões de judeus que ele matou, e as 10 milhões de pessoas que morreram na guerra, na Segunda Guerra Mundial, no mundo todo, mais quase 20 milhões de pessoas mortas, né? Fora os muitos milhares de sequelados, né? Será que o Hitler estaria no céu? Só por misericórdia de Deus. E eu, Mauri, para mim, estaria no inferno. Mas se na última hora ele se converteu, só Deus sabe. E Deus vai dizer isso. Jesus diz isso na parábola do vinhateiro, né? Na parábola da vinha. Quem é você para julgar o que eu faço com a minha misericórdia?
O problema é que a gente quer tomar o lugar de Deus e falar assim, ó Deus, não salva esse cara não, não salva essa mulher aqui não, é pecador, é pecadora, não salva esse aqui não, esse é preto, não salva esse aqui não, é pobre, esse aqui é favelado, esse aqui é viado. Estou usando a expressão viado para ficar claro, não é para chocar mesmo. A gente olha para a comunidade LGBT e fala assim, é tudo pecador, tá tudo no inferno. Às vezes não. Um testemunho que eu achei muito bonito, que eu vi num vídeo, ou alguém mandou um texto uma vez, falando do padre Fábio de Mello. Ele estava numa festa de algum amigo e tal, de uma amiga, coisa assim, e ele viu uma pessoa que estava incomodando ele, que a pessoa estava na festa, e ele percebeu que a pessoa era, né, não sei se trans ou drag queen, né, e ele sabia que a pessoa era da comunidade LGBT. E ele ficou incomodado, o que aquela pessoa estava fazendo ali, um lugar cheio de pessoas de família, entre aspas, né, que a gente também, né, usa alguns argumentos para poder, né, excluir alguém, e aí ele estava usando a lógica dele, né, família, uma casa de família, o que essa pessoa está fazendo aqui? E aí a pessoa da casa apresentou essa pessoa para ele. Olha, padre, aqui fulano de tal, um grande amigo nosso e tal, né, e tal. Aí a pessoa apresentou, seu fulano de tal, né? Eu, que bacana e tal, né? Ele agiu minimamente educado, que tal, né? Aí ele foi conhecer a pessoa começou a contar a história da vida. A pessoa, né, é profissional do sexo, é da comunidade LGBT, se não me engano, né, um trans, e essa pessoa tinha um trabalho de acompanhar as pessoas em estado terminal, principalmente de AIDS. Principalmente de AIDS. Acompanhava, cuidava, dava banho, remédio. Quando a família expulsava aquela pessoa ali, aquele LGBT ali, acolhia aquelas pessoas e cuidava delas, corria atrás de remédio, dava a última dignidade até aquela pessoa morrer. O padre Fábio diz assim, pelo menos o texto que me mandaram, a entrevista, né? A gente não sabe hoje o que é verdade ou não com a inteligência artificial, né? Mas o texto diz o seguinte, que ele fala assim, eu caí o queixo e foi assim, eu preciso de me converter, porque eu sou padre e não faço isso. Eu não ajudo uma pessoa na última hora, né? Ou seja, esse aí já encontrou Jesus, esse aí vive Jesus, esse aí olha para Jesus no próximo e, né, reconhece, cuida, adora Jesus no corpo daquele que está morrendo. Esse é Jesus, esse drag king, esse LGBT, mais Jesus do que eu. E às vezes a gente tem que parar para pensar assim, será que, né, eu também não preciso de conversão, igual eu estava falando antes? Eu não preciso de conversão? Porque às vezes a gente acha que só o fato de comungar, de ir na missa ou no culto, de ler a Bíblia, não salva, e não é só isso que salva. Né? Jesus vai dizer claro lá no Evangelho, né? Nem todo aquele ou aquela que fala assim, o Senhor vai ser salvo, mas aquele que faz a vontade do Pai. E acreditar é isso. Porque aí eu vou, né, falar agora sobre o sentido de crer e acreditar, né? Nós temos que crer em Jesus e crer como Jesus. Anotem isso aí para vocês refletirem como para a casa da semana. O que significa para mim crer em Jesus e crer como Jesus? O que significa para mim crer como Jesus e crer em Jesus? São duas coisas distintas, mas que são complementares, extremamente importantes. Crer como Jesus e crer em Jesus. Muita gente acredita em Jesus. O Demir, mas a Thaís, a esposa dele, vão lembrar, né, da nossa querida Dona Geralda, minha sogra, avó da Thaís, né, dizia assim, né, crer em Jesus até o diabo acredita e se submete a Jesus. Na Bíblia mesmo a gente vai ver várias vezes que Jesus expulsa o diabo, né? Então até o diabo acredita em Jesus. O diabo vai dizer várias vezes no Evangelho de Marcos e nos outros, eu sei quem tu és Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Então, até o diabo acredita em Jesus. Mas nem todo mundo que acredita em Jesus acredita como Jesus. Vive o que Jesus mandou. É aquela história. Tem muita gente que estuda religião, mas é ateu. Né? Conhece profundamente a Igreja Católica, profundamente o cristianismo, profundamente as outras religiões, mas não segue religião nenhuma. Não é má pessoa, mas não vive uma experiência de fé. Ou vive uma experiência de fé que a gente teria dificuldade de chamar de fé, porque não tem alguns quesitos para dizer que é uma fé. Né? Então, para a gente chegar nessa reflexão, para vocês, eu
vou parar por aqui para ouvir algum comentário, alguma pergunta, para a gente falar um pouquinho sobre o sentido de crer. Alguém gostaria de abrir o microfone, fazer alguma consideração, alguma pergunta, ou duvidar também, questionar do que eu falei, pode ficar à vontade. Mano, eu tenho mais uma pergunta. Sim. Deixa eu tentar entender. Ó, se é sobre a religião, vamos colocar assim, ó. Se todas as religiões têm alguém a mais para saber que está no mundo em propósito de outra coisa, por que afinal não podemos converter todas as religiões em uma só? Se isso é um parâmetro, tipo assim, estamos sempre procurando algo a mais, tipo assim, Deus, Buda, Auricás. Por que foi dividida a religião dessa forma, então, em várias religiões? Quem que começou a fazer uma coisa desse tipo? Se todo mundo procura um ser além do que espera. Ótima pergunta, Jorge, ótima pergunta. Primeiro, vamos considerar o viés antropológico, o viés sociológico. A religião antropológica quer dizer que ligada ao humano, sociológico ligado à sociedade. No básico, não existe uma religião que se auto-revela. Toda religião é fruto, né, de uma construção humana. Construção humana. Os homens, as mulheres, né, fazem experiências do sagrado e chamam isso de religião, de fé, de espiritualidade, de mística, né, de divindade, e vão viver essa experiência. Como a humanidade é diversa, está em vários lugares do mundo, com várias formas de cultura, de alimentação, né? O homem e a mulher que moram na montanha não têm a mesma perspectiva de vida do homem e da mulher que mora na beira da praia ou, né, no interior, na beira do rio, né? O homem e a mulher que moram no deserto não têm a mesma perspectiva de vida, de cosmovisão do homem e da mulher que estão, né, sobre uma geleira, né, no norte ou no extremo sul do planeta, né? Então, a religião também ela não é só antropológica e sociológica, mas ela é uma expressão cultural. Cultural. Todas as culturas antigas e atuais, de alguma forma, elas dialogam com o sobrenatural, seja de uma forma de curiosidade, seja de alguma forma de submeter-se ao sobrenatural, que aí a gente começaria a ver a perspectiva de religião, porque para você crer em religião, todas as religiões têm uma perspectiva de sobrenatural, de transcendência, que vai para além de nós, algo que vai para além do real, do visível, do carnal, do material. Nessa perspectiva, então, as pessoas, os grupos, as comunidades, as sociedades, as culturas que assumem esse sagrado, essa força sobrenatural, transcendente, elas se submetem àquilo como algo maior, importante, mais forte, mais válido. Isso é o que a gente chama de religião. E ela vai se adequando para aquela cultura, para aquele momento, né? E quando ela se adequa para a cultura, por exemplo, a religião que a gente recebe do Antigo Testamento, a religião judaica, que não é necessariamente a religião de todos os israelenses. Tem israelenses que não são judeus, tem israelenses cristãos, muçulmanos, tem israelenses que não acreditam em nada. Então, quando a gente olha para o Estado moderno de Israel, ele não é um Estado judeu. A gente não pode confundir. Aí eu abro um parênteses para falar uma coisa que vocês podem pesquisar depois na internet. Existe uma diferença entre, né, semita e sionita. E existe uma diferença entre ser antissemita e anti-sionita. O ser antissemita significa que eu sou anti os povos, né, da região da Terra Santa. Ou seja, eu posso ser antissemita sendo judeu e não gostando de muçulmanos. Eu posso ser antissemita sendo muçulmano e não gostando de judeu. Eu posso ser antissemita sendo cristão, não tendo até religião nenhuma, e sendo contra judeus e contra muçulmanos. A gente é antissemita quando a gente diz: eu sou a favor de Israel e sou contra Gaza, contra a Palestina, né, contra a Transjordânia, a Cisjordânia. Então você é antissemita, porque os chamados povos semitas são os povos da região da Terra Santa.
historicamente, são o que a gente chamaria de muçulmanos, né, de palestinos, né, de israelenses ali na região da Terra Santa, mas existem outros povos também chamados semitas, que não são nem judeus e nem muçulmanos e nem cristãos. Existem pequenos grupos de povos que não são nenhuma das três religiões, né, chamadas de religiões monoteístas. Tem uma outra questão também, que é o ser anti-sionita. A ideia de anti-sionismo nasceu no finalzinho da Segunda Guerra Mundial e que defendia o direito dos judeus terem um Estado para chamarem de seus. Lembra que eu falava para vocês, na última encontro, a gente levou aquela linha do tempo, e que eu falei que depois do ano 80, né, Roma invadiu Jerusalém, destruiu o templo, expulsou todos os judeus, matou um monte de gente fugiu, né, os judeus fugiram para todo quanto é lugar no mundo, os cristãos que puderam fugiram também. Isso a gente chama de diáspora. Diáspora é povo que vive fora da sua terra. A gente fala também de diáspora africana. Os negros de África que foram tragos para o Brasil, especialmente os povos banto, né, de Angola e outros tragos para o Brasil, estão em diáspora. Os negros brasileiros, afro-brasileiros, afro-americanos, afro-latino-americanos são negros e negras da diáspora, estão fora de África. Se a gente pensar que são africanos, deveriam estar na África, vivendo toda a alegria, toda a felicidade da sua cultura ancestral, se estão aqui e vieram para cá forçados, estão na diáspora, assim como os judeus e os muçulmanos que tiveram que fugir das suas terras estão na diáspora, né? Então, quando no final da Segunda Guerra Mundial os países começam a pensar em reestabelecer um país ou dar um país para os judeus mortos, né? Não para os judeus mortos, para os judeus que sobreviveram ao massacre nazista, que matou 6 milhões de judeus na Europa, em vários lugares do mundo, e criam o moderno Estado de Israel. Pensa uma coisa é Israel da Bíblia, outra coisa é o Estado de Israel que nasceu no final da Segunda Guerra Mundial. Esse Estado, né, moderno de Israel, ele foi criado pelo movimento sionista, que defendia que os judeus tinham direito à Terra Santa, tinham que voltar e ocupar lá. Qual que era o problema? Eles estavam saindo de uma guerra, Segunda Guerra Mundial, que tinham matado quase 20 milhões de pessoas e deixado mais outros tantos milhões de gente com sequelas, né? Então a ONU, que nasce naquela época, os países que venceram a guerra, Estados Unidos, Europa, Rússia, falam assim, olha, nós vamos criar o Estado de Israel, os judeus que quiserem voltar para Israel vão poder morar lá, nós vamos protegê-los, por isso que os Estados Unidos banca tudo que Israel fala, né? E vamos dividir aquela terra entre os muçulmanos que já moram lá e os judeus que estão indo para lá. Então a ideia inicial era ter na mesma terra dois estados, dois países. Um país para os muçulmanos, que seria na região de Gaza e da Cisjordânia, e um país de Israel para os judeus que fossem voltar para morar lá. E um pouquinho dos judeus que continuaram morando lá. Só que o que aconteceu no decorrer da história? É igual aconteceu no Tratado de Tordesilhas no Brasil, né? No Tratado de Tordesilhas em 1500, o que estava a leste pertencia a Portugal, o que estava a oeste pertencia, né, o que estava a leste, indo para o mar, pertencia a Portugal, o que estava a oeste do risco imaginário de Tordesilhas pertencia à Espanha, né? Então, se você olhasse o mapa, né, daqui para cá era Portugal, daqui para cá era Espanha. O que Portugal começou a fazer? Os bandeirantes subindo os rios, caçando ouro, diamante, começaram a entrar para território que, segundo as Tordesilhas de 1500, decretado por um papa, pertenceria à Espanha. E aí começa a nascer o Brasil que a gente conhece hoje. Começa a nascer o Brasil que a gente conhece hoje, que é o maior país da América Latina, o maior país da América do Sul, não é verdade? E o que sobrou de terra virou terra, né, da coroa espanhola, que são os países que falam espanhol ao nosso redor. Mas você vê que são pequenininhos em relação ao Brasil. O Brasil é o maior, é um continente perto dos outros países da América Latina, da América do Sul, né? A mesma coisa aconteceu, então, quando, né, foi criado o Estado de Israel. Israel foi invadindo, ocupando território que era dos palestinos, expulsando com várias guerras, né,
e cercando, né, e ocupando, e cercando, e colocando famílias, né, de colonos para ocupar aquelas terras que eles estavam ganhando nas guerras. Então, desde 1948 para cá, o que a gente está vendo é uma guerra cruel, né, de um povo que foi massacrado na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, mundo afora, mas principalmente na Europa, que voltou a ter o direito de ter um país, justo o direito de ter um país, né, mas que deveria ter dividido esse território de um país com outro povo que morava já naquela terra. Ou seja, os judeus tinham o direito justo de voltar a ter sua terra, Israel, mas que deveriam ocupar aquela terra junto com os muçulmanos. O que é que os judeus fizeram? Usaram a mesma violência, as mesmas táticas dos nazistas, inclusive hoje. Por isso que quando Lula fala que o governo de Israel atual é genocida, é verdade. Porque os alemães matavam mulheres, gays, comunistas, matavam crianças, crianças que nasciam com problemas, né? Matavam todos aqueles que não acreditavam na religião proposta pelos nazistas, todos aqueles alemães que questionavam, né, os nazistas eram mortos. Então, o que Israel faz hoje é isso: mata criança, mata velho, mata deficiente, mata mulher. Tem os terroristas do Hamas? Tem. Deveria se, né, de alguma forma, não matar, mas, né, eliminar o terrorismo do Hamas e de outros grupos? Sim. Mas também existe o terrorismo de Israel, existe o terrorismo americano, que mata os palestinos, e a gente bate palma. Que bom, está libertando Israel, né, para os israelenses. Mas a terra não é só de Israel, a terra é de israelenses e muçulmanos, deveria ser território dos dois. Só que, né, nesses últimos 60 anos, ou mais de 60 anos, né, 70, 80 anos, né, do fim da Segunda Guerra Mundial, né, Israel invadiu os territórios muçulmanos e está expulsando os muçulmanos para ficar com o território só para ele. Então, hoje, quem está fazendo a violência que foi feita, né, durante a Segunda Guerra Mundial é Israel, repetindo aquilo que foi violentado, né, replicando a violência, né? E um grande problema nosso, né, quando a gente, como cristãos, homens e mulheres, olhamos para esse cenário, é que a gente, sem muito conhecimento, apoia o discurso fundamentalista sionista de que a terra de Israel é só para os judeus, né, e são bem-vindos nela só os amigos dos judeus, e expulsam aqueles que estavam lá antes dos judeus voltarem em 1948. Então, ser anti-sionista é ser contra o Estado de Israel, que expulsa os muçulmanos e os outros povos, as outras minorias de pessoas que estavam lá. Ser anti-sionista é ser contra o Estado de Israel, que comete genocídio de crianças, de mulheres, de velhos, que impede a entrada de socorro humanitário, de comida, de remédio na faixa de Gaza, que quer acabar com Gaza, e é ser antissemita, anti-sionista, ser contra o presidente louco dos Estados Unidos, Trump, que fala que vai transformar Gaza no resort, no hotel de luxo para os ricos da Europa, né, e de Israel irem, né, banhar as pernas no mar, porque Gaza, né, a faixa de Gaza, não, Cisjordânia e Gaza dão para o mar, dão para o mar. E aí, principalmente Gaza, né, está ali entre Israel e Egito, tem saída para o mar. Olha para você ver, saída para o mar, ter porto, né, ter comércio. Então, acabar com os muçulmanos dali significa que Israel vai ter mais saídas para o mar, que os Estados Unidos e a Europa vai poder vender mais coisa, né, para Israel e comprar mais coisas de Israel. Mas às custas de quem? Do sangue de inocentes muçulmanos. E detalhe, nem todo, né, nem todo pessoal da faixa de Gaza e da Cisjordânia é muçulmano, é árabe muçulmano. Muitos árabes, inclusive eu falava isso semana passada, né, nem todo árabe é muçulmano. Existem árabes cristãos, árabes judeus, árabes de outros grupos religiosos, árabes que não têm religião nenhuma, não professam fé nenhuma. Do mesmo jeito que existem israelenses que moram na Terra Santa, que são cristãos, pessoal de Belém, pessoal de Nazaré, em Jerusalém mesmo tem muitos cristãos, né, que são israelenses de nascimento, de cidadania, né, do mesmo jeito que existem israelenses muçulmanos e israelenses judeus. Então ele não pode confundir o Estado de Israel com a religião judaica. Eu não sou contra os judeus, eu não sou contra a religião judaica. A religião judaica é a mãe da nossa fé, né, monoteísta, um Deus único.
Mas eu sou contra a atitude de um Estado moderno, capitaneado por homens brancos, ricos, supremacistas, que querem expulsar, né, pessoas frágeis, fracas, inocentes das suas terras para poder fazer daquela terra, né, um hotel de luxo, que querem fazer daquela terra lugar de exploração para suas riquezas, que querem derramar sangue inocente. Eu não quero ter esse sangue na mão. Eu, como cristão, como católico, não quero ter esse sangue na mão. Então, eu prefiro ser anti-sionista, sou sim contra o Estado de Israel, contra o Netanyahu, sou sim contra o Trump, sou sim contra o Bolsonaro e essa turma toda, essa corja toda da chamada extrema-direita, porque a direita ainda dialoga e concede. A extrema-direita política, ideológica, ela não concede nada. Ela só enxerga inimigo e mata os inimigos. Quando ela cria um inimigo comum, ela inculca na cabeça do povo que aquilo ali é o inimigo comum. Então a gente tem que matar. É igual quando você fala assim, ele é comunista, o comunismo está voltando para o Brasil. O Brasil nunca foi comunista. Se nunca foi, não tem nada para voltar. Nem o Lula é comunista, gente. Nem o Lula é comunista. Percebe? A ideia de comunismo mais perto que a gente chegou a ter no planeta foi a Rússia, até 1990. A União Soviética. Acabou. Não existe mais. O que a gente tem, né, são países que concedem direitos para os trabalhadores e trabalhadoras para que não haja uma revolta dos trabalhadores e trabalhadoras contra o sistema capitalista. O melhor exemplo vamos dizer, de um socialismo, né, em países ricos é o que a gente tem, por exemplo, na Europa do Norte. Os países mais felizes do mundo são países ditos socialistas ou chamados do Estado do Bem Comum. Finlândia, Dinamarca, Noruega, Escandinávia, Alemanha, são países que cederam direitos para que os trabalhadores e trabalhadoras tivessem mais dignidade, salário justo, pudessem ter acesso livre, né, a sistemas públicos de saúde, ou sistemas mais baratos de saúde, né, a faculdade, as mulheres terem liberdade sobre seus corpos, viverem, serem o que quiserem ser, não serem subordinadas nem ao Estado, nem aos homens, né, e que tivesse acolhida de todos e todos que quisessem construir aquele país, são considerados os países mais felizes do mundo, porque concederam. Agora, países que se tornam totalitários, que se fecham, oprimem o povo e obrigam a acreditar numa religião, numa regra política, que criam inimigos comuns que têm que serem mortos, seja de esquerda ou de direita, eu sou contra. Eu sou contra a Rússia comunista, eu sou contra, né, a Coreia do Norte, eu sou contra o Putin, eu sou contra, né, o Zelensky, que é um nazista disfarçado na Ucrânia, eu sou contra o Netanyahu, né, em Israel, eu sou contra o Trump, né, nos Estados Unidos, eu sou contra qualquer bolsonarista e Bolsonaro no Brasil, percebe? Contra o Milei na Argentina, porque são pessoas que elas não estão olhando para o bem coletivo. O discurso de cuidar do país, de defender os valores do país, pátria, Deus, pátria e família. Que família? O Trump, Bolsonaro e outros, casados mais de uma vez, renegaram as esposas dos primeiros casamentos, têm filhos e filhas que muitas vezes, igual disse Bolsonaro, a minha filha foi uma fraquejada. Eu tinha só filho homem, nasceu uma menina, é uma fraquejada. Ele tem um filho que provavelmente muita gente fala que é homossexual, que é o Carluxo, e ele não assume, e não deixa o filho assumir que é homossexual. Nada contra homossexuais, né, mas é feio que um pai, né, proíba o filho de assumir quem ele é. Ou seja, vai ser um restido, né, um infeliz pro resto da vida. Né, que teve que casar, provavelmente só Deus sabe de quem que é o filho, se é dele mesmo, forçosamente violentou a mulher, ou se, né, alguém foi lá e fez o filho na mulher, e a mulher também foi violentada para ter esse filho, para dizer que o Carluxo não é gay, mas no âmbito político todo mundo fala assim, ele é gay, ele é viado, né? Mas enfim, a parte dessas questões, só para vocês entenderem o que é antissemita, anti-sionita, e como que essa questão se mistura com a religião e que faz a gente usar a religião para matar, né? Para matar. Porque, por exemplo, todos os estados que foram totalitários usaram a religião ou a não religião para matar. Os países comunistas, como a União Soviética, como, né, a China, como a Coreia do Norte, perseguiram cristãos, não cristãos, qualquer pessoa que professava fé, porque eles pregavam um Estado sem religião, porque acreditavam que a religião alienava as pessoas. De certa forma, a religião, se não for bem refletida, não for crítica, não for bem pensada, amadurecida, ela aliena as pessoas. As pessoas tratam a religião como algo mágico, e não como, né, um motivador para você ser uma boa pessoa na vida, né, um motivador para você ser uma pessoa ética,
cuidadora da vida em dignidade sua, das pessoas ao seu redor, do seu país, do planeta, da humanidade, da criação toda, né? Do mesmo jeito que muitas pessoas usam religião, né, para poder oprimir o outro. Quando eu viro e falo assim, Deus criou só homem e mulher, então é pecado ser homossexual. Aí eu usando a religião para poder matar. Deus disse, submetei a natureza e explorai. Mas logo em seguida Deus fala assim, né, cultivai a terra. Então, em vez de eu usar a palavra cultivar, eu usar dominar, e vai, não, Deus falou que a gente pode, né, arrancar tudo que a terra dá, vamos, né, pegar todo o petróleo, todas as pedras preciosas, todos os minerais, porque Deus mandou submeter a terra. Então, nós vamos acabar com o planeta, porque não tem outro planeta para a gente viver. Percebe o quanto que a religião pode ser usada por bem e por mal? Para dar vida e vida em abundância e dignidade igual a Jesus, e pode ser usada para matar? Como os judeus fizeram com Jesus, né, inclusive com conluio político com os romanos, como que a religião ainda hoje é usada para matar, né? Inclusive o cristianismo ainda hoje é usado para matar, quando, por exemplo, na Igreja Católica e nas igrejas evangélicas, padres e pastores falam, né, do texto, né, que Paulo usou para dizer, ó, isso aqui é um erro, mas eles falam que Paulo falou e mandou fazer assim, mulheres, submetei aos vossos maridos. Homens, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos como a igreja foi submissa a Cristo. Aí o que está dizendo? A religião aprovando que as mulheres sejam oprimidas, massacradas, violentadas, estupradas, mortas, não tenham direito, não tenham dignidade, não possam estudar, não possam trabalhar, né? Muito cristão católico, muito cristão evangélico e muitas mulheres ditas cristãs estão com isso tão inculcado na cabeça que concordam com isso. Tem uma série que eu falava com alguém, eu falava semana passada, né, no encontro nosso, Contos de Aya, está na Amazon, recomendo ver. São 6 ou 7 temporadas. Fala disso, um Estado teocrático cristão que toma os Estados Unidos, está bem parecendo Trump agora, que toma os Estados Unidos e que mata ou põe para correr todo mundo que é contra o que eles acreditam como bênção de Deus. Então as pessoas homossexuais são mortas ou têm que fugir, as mulheres têm que ser submissas aos maridos, não podem ler, não podem trabalhar, não podem ter, né, salário, não pode ter nada. A mulher só tem que parir filho para os homens, né? Só isso, né? Então percebam o quanto que é grave a gente ter uma fé que oprime, que mata, em vez de ter uma fé que gera vida para nós, para o outro, para a outra, para a natureza, para a criação toda. Então quando eu pergunto para vocês creem em Jesus? Mas em que Jesus vocês creem? Como vocês creem em Jesus? Vocês creem em Jesus e como Jesus? São perguntas para vocês pensarem muito. E aí, né, para a gente não estender mais, que vai ficando tarde, né, eu queria ler rapidinho algumas considerações sobre crer. A palavra credo, ela vem né, significa crer, acreditar, aceitar uma verdade como algo absoluto ou de maior importância, maior mesmo, está no topo. Então, a fé, ela é base para tudo. Por isso que a primeira coisa que um sistema político tem que dialogar ou tenta dominar em qualquer cultura é a religião. Porque se você domina a religião, você domina todos os ambientes da sociedade, né? Você define o que vai ser consumido, produzido, comido, bebido, como é que vai ser a relação das pessoas em casamento, entre homem e mulher, entre homem, mulher, mulher, né? Quantos filhos vai ter, se é livre, cada um definir quantos filhos que vai ter, ou você vai ter que tentar procriar o máximo de filho, se a educação vai ser a educação só para a profissão, se vai ser uma educação filosófica para a vida, né? Se a ética vai ser a ética da religião ou a ética maior universal, que inclui todo mundo, não exclui ninguém. Percebe o quanto que é muito sério a questão do crer? Os apóstolos os apóstolos criaram, né, uma versão básica do credo pelos anos 60. Lembra que Pedro e Paulo foram mortos em Roma, né, no ano 64 ou 65. Antes disso, eles criaram um credo, que é que a gente reza na missa geralmente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, né,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, né? E subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e há de vir julgar vivos e mortos, né? E creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição, né, dos mortos, no santo batismo. Amém. Esse é o chamado, né, credo apostólico ou credo básico, né? Os apóstolos criaram ele por volta do ano 60. Mas com o surgimento de grupos ditos cristãos que não acreditavam que Deus era Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que não acreditavam que Jesus é Deus, que não acreditavam no Espírito Santo, que não acreditavam que o Espírito Santo viesse do Pai, do Espírito, do Filho. Então tinham nesses primeiros séculos muitos cristãos que duvidavam: Jesus é Deus? Será que ele é só um bom homem? Ou será que é um espírito iluminado que apareceu e que a gente acha que é Deus? Né? Mas aí os apóstolos se reuniram e tiveram que definir, né? A igreja, depois dos apóstolos, teve que definir. Olha, nós acreditamos que Jesus é Deus com o Pai e Espírito Santo, que o Espírito Santo também é uma das três pessoas, que Deus se manifesta em três pessoas, né? Que são a Trindade é a divindade de Deus unitrino. Então eles vão ter que responder esses grupos que negavam esses fundamentos radicais da fé que estão na Bíblia. Essas manifestações que eu estou dizendo aqui, que nós acreditamos, são frases bíblicas de Jesus ou dos apóstolos, que vão interpretar as falas de Jesus e atualizar nos evangelhos e nas cartas. Quando Jesus fala para nós: eu volto para o Pai, fala para os apóstolos dele lá, mas fala para nós hoje: eu volto para o Pai de onde eu vim, mas eu vou mandar para vocês o Consolador, o Espírito Santo de Deus, o advogado, o Paráclito. Ele está revelando para nós que Deus então é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele fala que o Espírito vai nos dar os dons que a gente precisa para ser testemunha do ressuscitado, ele está dizendo: eu estou mandando o Espírito Santo de Deus, que vai dar os dons para vocês: inteligência, piedade, caridade, conselho, temor de Deus e os outros sacramentos, os outros dons que vocês vão receber lá no Crisma. Quando Jesus fala assim: eu sou a vida, aquele que crê em mim não morrerá jamais, ele está dizendo: eu sou Deus, porque só Deus dá a vida e só Deus pode ressuscitar. Nenhum ser humano ressuscita ninguém. Você já viu algum ser humano ressuscitando alguma coisa? A gente chama de ressuscitar quando a gente ressuscita alguém que teve uma parada cardíaca, ou que desmaiou e está inconsciente, pode ter morte súbita, mas uma pessoa não morreu totalmente, ainda tem um fiozinho de esperança, ainda tem uma sobra de carga na bateria, que se você der um choque ali, uma porrada no coração, a pessoa volta e respira, né? Mas quando a pessoa morreu de uma vez, morreu mesmo. Você pode ficar ali meia hora fazendo respiração boca a boca, fazendo batimento no coração, que a pessoa não volta mais. Morreu. Foi para junto de Deus. Quem ressuscita definitiva e plenamente, e dá o corpo glorioso, que não sofre, que não tem dor, que não morre, que não tem medo, é só Jesus. Pelo menos nós cristãos católicos, acreditamos nisso. Aí eu pergunto: Jéssica, Rosa Maiara, né, Jorge, Cíntia, Neia, Fátima, Demi, vocês acreditam nisso? Não é para responder, é para pensar, porque vocês vão responder isso depois na igreja, na hora de receber o sacramento. Vocês vão responder isso depois para o padre, na hora de conversar individualmente com ele, preparando a sua confissão para receber os sacramentos. Você vai responder isso todos os dias da sua vida, até na hora que você morrer. Percebe? Então, esse credo que nós estamos falando aqui, então, ele foi uma resposta, né, para os vários grupos que duvidavam da divindade, né, duvidavam de Deus, duvidavam que Deus era a Trindade, duvidavam que Jesus era Deus, duvidavam do Espírito Santo, duvidavam do Espírito Santo como Deus vindo do Pai e do Espírito de Jesus. Então, o credo que nasce, que nós ouvimos cantado em latim e com a letra em português, o credo niceno-constantinopolitano, é o mais bonito, o mais completo. Ele é do ano 325. 325. Nós estamos celebrando 1.700 anos que as igrejas católicas, as igrejas orientais, se reuniram na cidade de Niceia, né, lá na Turquia, convocados pelo imperador de Roma naquela época, que era o imperador Constantino, que já não morava em Roma, porque Roma tinha sido destruído pelos bárbaros. Então o império foi todo transferido para Constantinopla. Constantinopla hoje é a capital da Turquia, chama Istambul.
né? Istambul. Então o imperador morava lá em Istambul, que antes chamava Constantinopla. E lá ele convoca, diante dessa confusão de cada um pregando um tipo de Jesus, um tipo de fé, ele chama o Papa e chama os patriarcas das igrejas orientais e fala assim: fala para nós quem é Jesus. Jesus é Deus? Que tipo de fé que é a nossa? E aí eles vão escrever esse credo chamado credo niceno-constantinopolitano, que é uma evolução do credo apostólico, do credo dos apóstolos que a gente rezou. Então vamos lá. Os apóstolos criaram uma versão básica do credo por volta dos anos 60. Mas com o surgimento dos grupos dentro do cristianismo nascente que professavam ou duvidavam ou até não aceitavam verdades básicas, né, da fé cristã, como as que eu disse, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e tal, eles tiveram que refletir as verdades básicas da fé e criaram o credo, depois do credo apostólico, né, a igreja vai criar, né, o credo niceno-constantinopolitano. Então a igreja, através dos primeiros concílios, que é o encontro do Papa com os bispos do mundo inteiro, define o que é verdade de fé para todo cristão ou cristã. É o que nós falávamos nos outros encontros, que é a palavra dogma, D-O-G-M-A, dogma. A palavra dogma significa verdade e fé. Ou você acredita ou você não acredita. Se você não acredita, você não tem comunhão com esse grupo. Se você não acredita, você não faz parte do nosso grupo. Você pode ser de outro grupo, mas você não é cristão. Por isso que eu falava, existe dogma cristão católico, e existem, né, devoções católicas. Nem todo dogma é católico, perdão, nem todo dogma católico é dogma cristão. Por exemplo, falar que Jesus é Deus é um dogma cristão. Todo cristão católico, evangélico, pentecostal, independente, anglicano, ortodoxo, tem que acreditar que Jesus é Deus. Se não acreditar que Jesus é Deus, não é cristão. É um dogma de fé nosso. Cremos que Jesus é homem e Deus. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Né? Mas, por exemplo, acreditar que Jesus está presente na hóstia consagrada, pão e vinho, consagrado corpo e sangue do Senhor, é só os católicos que acreditam que ele está ali presente permanentemente, até que as espécies, né, pereçam, que o vinho é vinagre e que a hóstia mofe. Só nós católicos que acreditamos nisso. Acreditar que Maria é sempre virgem. Maria, mãe de Jesus, sempre virgem. Ela era virgem antes de conceber Jesus e que ela era virgem depois que ela pariu Jesus. Vou dizer a grosso modo isso, né? Só os católicos acreditam na sempre virgem Maria, mãe de Jesus, e os ortodoxos. Né? Os anglicanos não acreditam, os luteranos não acreditam, Universal, a Assembleia de Deus, o povo não acredita na sempre virgindade de Maria. Podem até acreditar que Maria é mãe de Jesus. Alguns não vão nem acreditar que Maria é mãe de Deus. Mas nós católicos, romanos, os católicos orientais, os ortodoxos, né, os anglicanos, nós acreditamos que Maria é mãe de Deus. Perceberam a diferença? Então, assim como os dogmas definem, né, as verdades de fé, né, para nós, então é importante esse, né, dogma definido no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo e no Concílio de Constantinopla em 381, né, depois de Cristo. Eles ampliaram o credo apostólico, o credo dos apóstolos dos anos 60, afirmando verdades que alguns grupos tentavam negar. Por exemplo, tinham grupos que não acreditavam que Jesus ou o Espírito Santo eram Deus, como o Pai. Outros grupos questionavam se Jesus era homem, né? Outros grupos questionavam se Jesus, né, o Verbo encarnado, né, se ele era Deus e se ele era homem, se ele não era só um espírito. Outros ainda duvidavam que o Espírito Santo era Deus com o Pai e com Jesus. Então o Espírito Santo não tinha a mesma natureza divina. Questionavam isso. Então o credo niceno-constantinopolitano, né, e o credo apostólico, eles são as nossas carteiras de identidade. Carteira de identidade. Ele define quem é cada um de nós. Quem é cada um de nós. E aí, eu queria convidar para a gente terminar, que a gente pudesse abrir as câmeras, e a gente vai rezar, para fechar hoje, o credo apostólico. Mas eu vou colocar um para casa para vocês e para os outros, para cada um pesquisar, dar um Google na internet, né? Ou então ler algum livro, alguma coisa assim, e cada um vai explicar no próximo encontro, na próxima semana, na quinta-feira, e nós vamos fazer online, tá? Vamos fazer online. Por que online, gente? Primeiro, pela serenidade da gente estar em casa, mais tranquilo, você vê que a gente não tem pressa para ir embora, né? Já está em casa,
Você desliga o celular, desliga o computador, vai jantar, vai tomar um banho, vai dormir, né? Então, acho que é mais tranquilo para todo mundo. É lógico que eu vou tentar ficar focado em 1h30 de encontro. Eu já peço desculpa por hoje, mas o tempo é muito rico. Por outra questão, o frio mesmo está aí. Muitos de vocês chegam cansados. E conversando com o Paulo, ano passado nós fizemos essa experiência de ter encontros teóricos, muito teóricos, para não ficar maçante. A gente tem que ir lá na igreja para ficar ouvindo 1 hora de um tema maçante, a gente revezar entre temas práticos e temas teóricos. Os temas teóricos nós vamos fazer online, os temas práticos, igual liturgia, nós vamos fazer mesmo, a celebração, nós vamos fazer leitura e tudo, a gente faz na prática, percebe? E aí a gente vai para a igreja. E os teóricos a gente faz remoto. Então, esse tempo agora que a gente vai estudar as orações da igreja, estudar o credo, porque nos 2 livrinhos nossos, esse aqui, né, Sou Católico, Viva a Minha Fé, e esse aqui que eu indiquei também, né, Ser Cristão, ele tem uma parte que é crucial no catecismo da Igreja Católica. A primeira parte do catecismo, quando você pega na internet, no site do Vaticano, ou você compra o livrinho, né, do catecismo, livrinho não, um livrão, uma Bíblia, né? A primeira parte dele é o credo. Porque você só pode se dizer cristão se você acredita naquilo ali. Você até pode receber a Eucaristia, você até pode ter passado pelas águas e ser batizado, você até pode fazer, né, o crisma. Mas se você realmente não acredita naquilo, você não é cristão. Então, como diz o povo, né? Se você não gosta de samba, maluco você é, né? Ou então você não tem juízo, né? Então, quem gosta de samba tem que ter pelo menos um saculejozinho, mesmo que desengonçado, quando escuta o tambor, um cavaquinho, né? Do mesmo jeito o cristão. Escuta o credo, se sente representado. Reza o credo, sente que está falando de si mesmo, de si mesmo. Não é palavra bonita que eu quero dizer, não. Eu quero dizer que o credo tem que ser você, tem que ser a sua identidade. É a sua carteira de identidade. É esse aqui que eu sou, é essa aqui que eu sou. Eu sou cristã, eu sou católica, eu acredito nisso, eu morro por isso, eu quero viver por isso, mas se precisar eu vou morrer por isso. Né? Se precisar eu vou morrer por isso. Então, nosso finalmente hoje primeira coisa, nós vamos fazer esse encontro do credo, nós vamos estudar a Ave Maria, o Pai Nosso e outras orações que a gente acha na Bíblia e que nós rezamos, que muitos católicos nem sabem que estão na Bíblia e que muitos irmãos evangélicos nos criticam, que não, essa oração não está na Bíblia, não. Aí a gente vai mostrar que está lá na Bíblia. Para a gente mesmo, vamos mostrar, preciso mostrar para os irmãos evangélicos, para nós. Não, essa palavra aqui é palavra de Deus na minha vida, eu não estou rezando uma oração qualquer, não foi o homem que criou a oração. Deus inspirou que o homem e a mulher criassem essa oração. E aí nós vamos fazer esses encontros próximos, toda quinta-feira, de 7h30 às 9h, aqui, online, esses encontros sobre oração, sobre a fé, sobre o creio, né? E aí nós vamos colocar ela gravando para deixar para quem não puder participar, né? Tanto é que eu estou gravando aqui esse encontro de hoje, vou colocar disponível para quem não pode participar, vou colocar no canal do YouTube que eu tenho, e aí nós vamos terminar rezando o nosso credo, como a gente escuta na missa, como a gente reza na missa, o credo dos apóstolos, que é o mais básico. Tá joia? Rezemos então. Cíntia, você quer abrir sua câmera e rezar conosco? Não? Se não precisar, só abre o microfone. Todos abrimos o microfone, rezamos e eu dou a bênção final. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezamos, acredito que a maioria aqui sabe rezar de cor ele, né? Mas você crê no que você rezou? É a pergunta da semana. Pergunta de $1 milhão. Crê?
Então, no para casa, vocês vão responder para a gente. Vocês creem nisso? Meus irmãos, o Senhor esteja convosco, minhas irmãs. Ele está no meio de nós. Está no meio de nós, com a intercessão do Deus amoroso e misericordioso. E nessa semana de Pentecostes, especialmente amanhã à noite, né? Amanhã, sábado para o domingo, nos derrama o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, para que nós sejamos testemunhos do ressuscitado, testemunhos de Jesus. O Espírito Santo venha sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre a sua fé, sobre a sua vivência de igreja, como vivência de ser Jesus por onde você passa. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus, te dê forças para viver o Evangelho com palavras e mais ainda com obras. E que cada um de nós seja abençoado nessa noite, até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração. Quem tiver alguma dúvida, eu vou colocar lá o para casa, pode mandar também as questões. Bom descanso, boa noite, brigadão, beijo no coração.